Está gravando, né? Maravilha. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. E registrar que nesse encontro nós estamos recebendo o amparo da minha mentora, Teresa de Ávila, e da falange toda que trabalha na divulgação das obras do André Luiz. Gratidão, Jesus. Que possamos aproveitar cada minuto desse encontro para aprender. Que assim seja. Então vamos lá, eu vou apresentar, só um minutinho. Aceitar aqui primeiro, calma. Pronto. Então, estão vendo a tela? Estão, né? Sim. Então vamos lá. Então, essa imagem que vocês estão vendo é a imagem da cidade espiritual do nosso lar. Então, nosso lar, essa cidade maravilhosa, e existe em cima da cidade do Rio de Janeiro. Ela tem essa forma. No centro fica a governadoria, e ela tem 6 ministérios. Cada ministério tem 12 ministros. Então, são 72 ministérios. Né? Ela fica localizada no umbral superior. Aqui está o planeta Terra. Saindo do planeta Terra, a gente entra em outros espaços vibratórios. Tem um umbral inferior, que é mais perto da Terra, e um umbral superior. Esse espaço é ainda conhecido como espaço das nações, porque aqui as pessoas ainda utilizam o seu corpo astral, elas ainda se comunicam por meio de palavras, de língua. Então, quem fala inglês não entende francês, quem fala francês não entende alemão, né? E acima do umbral fica o plano superior, os planos superiores, onde a gente não usa mais perispírito, a gente usa corpo mental. E a comunicação é por telepatia. Só que como nós estamos aqui no umbral superior, né, quanto mais perto dessa vibração, mais as pessoas têm a capacidade de se comunicar pela mente, por telepatia. Como a gente, aqui no encarnado, né, quem é casado sabe que você pensa, a tua esposa, na mesma hora, pensa igual a você. Há uma telepatia por afinidade. Por afinidade. Então, só lembrando, então, né, essa cidade espiritual, nosso lar, né, tem 2 ministérios ligados à comunicação com os planos mais altos. Que é o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação. Tem 2 ministérios que são ligados à comunicação com o planeta Terra. Tem o Ministério da Comunicação, pessoas mediúnicas, intercâmbio com o planeta, e o Ministério do Esclarecimento. Por exemplo, antes de eu reencarnar, eu estava em nosso lar, no Ministério do Esclarecimento, me preparando para ser pai, para ser engenheiro, para ser psicólogo, para ser palestrante, para divulgar a doutrina espírita. A gente é treinado para ser mãe aqui no esclarecimento.
Lógico, aquelas pessoas que já têm o privilégio de morar numa cidade como o Nosso Lar. E tem 2 ministérios que são voltados para a comunicação com o umbral inferior, que é o Ministério do Auxílio e o Ministério da Regeneração. Por exemplo, o André Luiz, quando ele chega em Nosso Lar, ele é recolhido e levado ao Ministério do Auxílio. Bom, quem foi o nosso André Luiz? Quem foi o nosso André Luiz? O nosso André Luiz, acho que tem alguém querendo entrar na reunião, né? Deixa eu ver se eu consigo ver quem é que está. Mas vamos lá. O nosso André Luiz, segundo o Luciano dos Anjos, né, teria sido o neurocientista Faustino Monteiro Esposel. Né? Ele fez uma pesquisa naquele livro que eu mostrei, né, chamado O Verdadeiro André Luiz. Ele, jornalista, Luciano dos Anjos, né, ele pegou os dados de Nosso Lar e tentou descobrir quem era esse médico. Só lembrando que quando o André Luiz se apresentou para o Chico Xavier, né, o Chico perguntou pelo nome dele. E ele falou assim: você pode me chamar de André Luiz. Ele não quis revelar o nome dele. Porque essa coisa de nome é muito da gente. A gente dá importância a essa coisa de nome. Eles, na espiritualidade, não dão importância. Né? A gente vai ver ao longo da obra, né, que a irmã Veneranda, que foi uma rainha, ela prefere ser a irmã Veneranda. Né? Eu conheci pessoalmente o Luciano dos Anjos. Na época eu tinha 17 anos, 18 anos, eu frequentava o Centro Espírita Humberto de Campos, no Rio de Janeiro, e eu estava numa mesa mediúnica e tive o privilégio de psicografar 3 mensagens lindas. Uma assinada pelo André Luiz, uma assinada pelo Emmanuel e uma assinada pelo Humberto de Campos. E aí o Luciano dos Anjos, ele se apresenta e diz: agora eu entendi por que eu vim nesse centro. Eu estou sem matéria para publicar no meu jornal, ele escrevia no dia, e pegou essas minhas mensagens psicografadas e publicou. Foi um privilégio, uma honra para mim. Né? Então, esse jornalista fez uma pesquisa e achou que ele era o Faustino Monteiro Esposel. E aí ele conta essa história, né? Ele pegou essa. Em Nosso Lar tem essa frase: perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. E diz o Luciano dos Anjos, uma autocrítica sincera e verdadeira. O Esposel era vaidoso do seu porto atlético. Era vaidoso da sua silhueta masculina, vaidoso da sua cultura. No entanto, nenhum desses atributos era falso ou exagerado. Era uma pessoa bem situada, né? Um médico, né? Com uma aparência boa. Né? Então, imagine. Bom, já a maioria das pessoas acreditam que o André Luiz seja Carlos Chagas. Né? O Valdo Vieira, o parceiro do André Luiz em Evoluções dos Mundos, em Mecanismos da Mediunidade, em Sexo e Destino, ele jurava que o André Luiz era o Carlos Chagas. Essa é a segunda versão. A terceira versão, do Herculano Pires, segundo o Emmanuel, né, quem melhor mediu a melhor métrica de Kardec, Herculano Pires, filósofo, né, com vários livros, né, que é uma tradução, a nossa tradução do Livro dos Espíritos, as traduções do Herculano são aceitas, né, pela erudição dele. O Herculano Pires e o meu amigo Hermínio Miranda, né, que foi Hermínio Miranda, que escreveu a Sombra, que fazia pesquisa de reencarnação usando
hipnose, que tem mais de 200 livros escritos por ele, ou traduzidos de várias línguas. Era uma pessoa de muita cultura também. O Hermínio Herculano dizem que, na verdade, André Luiz é uma falange. São vários espíritos ligados à ciência, que foram céticos e que têm essa afinidade, de maneira que esse André Luiz, que o Valdo recebia, podia ser o Carlos Chagas. Já outras pessoas, por exemplo, o meu André Luiz podia ser um outro médico. Não sei se deu para entender. Né? Quer dizer, é um grupo de espíritos que atende, né, o André Luiz. E que tem a mesma maneira de pensar e que comunica. Então, as histórias que a gente vai ver, de repente, é uma construção real, mas de vários espíritos que assumem essa mesma identidade. Se vocês olharem aqui os livros que nós vamos estudar, começando com o Nosso Lar, é um livro de 1944. Já tem mais de 60 anos. Então, se você pensar, esses livros poderiam estar desatualizados. Por exemplo, no livro No Mundo Maior, é um livro de psicologia espírita, baseado em Freud, né? Que era o psicólogo mais famoso daquela época. Observa aqui também, ó, que tem uma sequência de 44 a 49, quando chega em Libertação, tem 5 anos de diferença entre a data de libertação e entre a Terra e o céu. Depois continua tudo na mesma ordem. O que aconteceu? Por que parou 5 anos? Porque aqui, em Libertação, a reação ao Chico Xavier, a reação às obras do André Luiz era muito grande, porque muita gente dentro do Espiritismo tem um culto exagerado a Kardec. E tudo que não for Kardec na imaginação deles não devia ser aceito. Né? Então, aqui, a grita contra o Chico foi muito grande. Então, o André Luiz e a equipe toda de Nosso Lar deu um tempo para reorganizar. Né? Eu acredito que eles estavam crescendo de informações para nós. Eles resolveram ir devagar. Né? E resolveram também chamar o Valdo Vieira para continuar na obra. O Valdo Vieira vai chegar aqui em 59, em Evolução dos Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino. Bom, para a gente começar a sentir essa preciosidade que é o trabalho, que é a obra do nosso André Luiz, né, a gente vai começar pelo último livro, o livro 13. O livro 13, qual é o livro 13? O livro 13 é E a Vida Continua, que é um livro de 1968. E esse livro ele acontece numa cidade espiritual que não é Nosso Lar. É uma cidade espiritual que fica em cima de São Paulo. E eu vou contar o finalzinho desse livro, né? E a gente não acabou ano passado, ficou esse finalzinho, né? E vai dar para vocês começarem a se acostumar, né, com essa preciosidade que é o ensinamento do André Luiz. Né? Então, essa história, né, começa com o Hernani Fantini, que é um senhor de idade, a Evelina Serpa, que é uma moça de 30 anos, o Fantini devia ter uns 60, a Evelina uns 30, e os dois se encontram no hospital, nunca tinham se visto, e os dois têm uma mesma doença, uma doença mortal. Os dois vão desencarnar pela mesma doença. E depois que eles desencarnam, eles se encontram de novo numa cidade espiritual. Essa cidade espiritual, onde eles são recolhidos depois que eles morrem, né? E lá eles continuam a se relacionar. Né? E depois a história toda vai mostrar como esses dois estão relacionados.
o Hernani Fantini e a Evelina Serpa. Bom, então estamos no final do livro. Nós vamos ler o livro inteiro, todos eles. Mariana, não sou um anjo, sou apenas sua irmã. Isso porque a Evelina e o Hernani estão ajudando a sua família espiritual na sua evolução. E para isso, o pai da Evelina, o Desidério, que virou não obsessor, porque é uma relação amorosa com Elisa, que foi a esposa do Hernani, né? O Desidério precisa encarnar, reencarnar. Então ele vai reencarnar com essa Mariana e vai entregar aquele bebê para ser adotado pela Brígida e pelo Amâncio. Quem são Brígida e Amâncio? Na história, o pessoal do ano passado conhece. A gente vai voltar nesse livro depois. Quem está começando agora, o Amâncio tirou a vida do Desidério porque era apaixonado pela Brígida. Então vai ser a maneira do Amâncio resgatar a dívida com o Desidério, né? Então ela se aproxima da Mariana e a Mariana vai aceitar, então, receber o Desidério como filho. E ela aparece para Mariana em sonho e ela imagina que a Evelina é um anjo. Aí fala, Mariana, a Evelina diz, Mariana, eu não sou um anjo, eu sou apenas sua irmã. A jovem mãe, cujo corpo descansava no mundo de matéria grosseira, como que espiritualmente muito distante da formosa paisagem doméstica a que se acolhia, para deter-se tão só na alegria de ser útil, voltou-se para Ribas, com quem já tivera entendimentos anteriores, notificou, tomada de apreço filial. Meu pai, Ribas é uma entidade espiritual, tipo um mentor espiritual. Meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho. E aguardo a vossa proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e parto, trabalho quando posso, mas ganho pouco. Tenho 4 filhos pequenos. Ignoro se já sabeis, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas. Quando o vento atravessa as paredes rachadas, o Joaquim piora, tosse muito. Não estou a queixar-me, meu pai, mas peço o vosso auxílio. O Amâncio e a Brígida moram no interior, tipo um sítio, uma fazenda, né? Então é um pessoal bem do interior. Ó, Mariana, respondeu o mentor sensibilizado, Ribas. Não tema Deus. Deus não nos abandona. Seus filhinhos serão sustentados. E muito em breve, você e Joaquim estarão numa casa grande. Ele está dizendo que eles vão morrer daqui a pouco, né? E vão para o céu e vão ficar num lugar maravilhoso. Confio em Deus e em vós. Não sabia a devotada criatura que o instrutor Ribas se reportava à próxima desencarnação do casal. Porque o plano era esse, né? Ela ia receber o Desidério, mas ia entregar essa criança para o Amâncio e para a Brígida cuidarem, né? E que eles teriam o reconhecimento quando estiverem no outro mundo, onde teria aquela casa grande. A Mariana voltou, agora custodiada também por Evelina e Fantini. Evelina foi filha de Desidério. E o Fantini, que ele achava que tinha sido quem tinha matado o Desidério, mas quem matou foi o Amâncio. Vamos chegar lá ano que vem, né? Para vocês entenderem como é que é a linguagem do André Luiz. A rusticalização que o vento castigava. E, retomando o corpo, o coração bateu de descompassado ante o júbilo que represava no peito. E acordou o marido. Joaquim, Joaquim. Ela estava dormindo, estava sonhando. E quando o Joaquim acordou, né, ela falou para o marido, no sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes.
Ele disse que vamos ter mais um filho. Que mais? Disse que nós vamos ter uma casa grande. O Joaquim se riu, né? E aditou, ignorando que estava abordando a realidade. Ah, minha mulher, casa grande, só se for no outro mundo. Os visitantes desencarnados, o Ribas e a Evelina, sorriram. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra. E empreste ao Senhor, a rogar-lhe forças multiplicadas, prometeu a si mesma não repousar enquanto não ligasse Mariana, a Brígida, sua querida genitora. Por quê? A Evelina tinha sido filha do Desidério, que ia reencarnar, que ia nascer como filho da Mariana, com a Brígida. Para que nos derradeiros dias daquele povo do sofrimento fossem lenificados pelo sol da beneficência. Transcorridos 2 dias, sob o singular contato, a enteada de Amâncio, amparada por Fantine e com permissão das autoridades superiores, sediou-se na mansão do padrasto e se pôs a influenciar o coração materno, com vistas à realização esperada. Quer dizer, a intenção era que o Amâncio e a Brígida aceitassem aquela criança que ia nascer do Joaquim e da Mariana. Porque essa criança era o Desidério, que tinha sido assassinado pelo Amâncio. Então, o que ela fez, a Evelina? Deu sonhos para a Brígida com um pequenino que lhe chegaria aos braços. E começou a povoar as reflexões dela com ideais de caridade e esperança. Sugeriu-lhe leituras renovadoras, inspirou-lhe conversações com o marido quanto ao futuro que Deus iluminaria com a presença de um filhinho adotivo, e pela primeira vez na casa senhoril apareceu o hábito regular da prece. Porquanto Brígida, ante a doce atuação da filha, conseguiu que o esposo lhe compartilhasse as orações todas as noites, no preparo do sono, ao que Amâncio aqueceu com bonomia e estranheza. Cláudio, quer continuar para a gente? Posso continuar? Vamos lá. Aqui, né? Espantado, anotava ele o fervor da mulher a inflamar-se de amor ao próximo, e porque fosse, de si mesmo, devotado à prática da solidariedade humana, encorajou-lhe os rasgos de altruísmo. Planeavam. Se Deus lhe enviasse um filhinho adotivo, tratá-lo-iam com todas as reservas de amor que conservavam no coração. Procurariam analisar-lhe as inclinações para lhe propiciarem trabalho digno e, quando crescesse, realizariam um sonho de muito tempo. Transfeririam residência para São Paulo, de vez que assim lograriam educá-lo com esmero. Solicitariam para isso a cooperação de Caio, o genro de outro tempo. Só lembrando, né, que o Caio, ele foi marido da Evelina, né? E que, quando a Evelina ficou doente, trocou a Evelina pela Vera, que era filha do Hernani. Continua. O genro de outro tempo, que se casara em segundas núpcias e que continuava amigo, conquanto lhes escrevesse apenas em ocasiões especiais. Se obtivessem um filhinho, e os projetos repontavam sempre mais vivos e mais belos, daqueles 2 corações amadurecidos na experiência. 4 meses haviam transcorrido sobre a nova situação, quando, numa ensolarada manhã em que os velhos cônjuges haviam palestrado com ênfase acerca da assistência às mães desvalidas, eis que Mariana, cuja residência se erguia a 4 quilômetros, trazida espiritualmente por Evelina, bateu à porta. Por solicitação de prestimosa servidora, Brígida veio atender. Enlaçada de imediato pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada com simpatia.
Mariana implorava trabalho e relacionou em voz triste alguns pedaços da própria história. Engravidara-se de novo, embora já tivesse 4 filhinhos. Achava-se, porém, sem recursos, com o marido muito doente. Sem explicar-se quanto ao motivo de tanta e tão súbita compaixão, a senhora Terra deu-lhe algum dinheiro e prometeu visitá-la em pessoa naquele mesmo dia, logo que o esposo voltasse do serviço para o descanso caseiro. Evelina exultava de alegria e confiança. Amanso não regateou atenções ao pedido da companheira, e ao crepúsculo, eles juntos na habitação paupérrima. Conduídos ambos, providenciariam a remoção da família em penúria para estreito, mas confortável domicílio, na gleba que cultivavam. Qual se houvesse encontrado, por fim, todo o socorro a que mais aspirava, antes que o 5º filhinho viesse à luz, Joaquim demandou a espiritualidade, louvando os benfeitores. Mariana, desde muito enfraquecida, adoeceu gravemente. Viúva, agora, apelou para a cooperação de familiares humildes e entregou-lhes os 4 órfãos na previsão da morte próxima. Brígida, atônica, ante a crise que se agravava, a identificar-se cada vez mais ligada à própria irmã em penúria, transferiu-a para a própria casa, onde Desidério, reencarnado, abriu por fim os olhos de novo para a existência terrestre. Na íntima convicção de que se houvera desencarregado de seu último e sagrado dever, Mariana colocou nos braços dos protetores a criancinha ansiosamente esperada e desencarnou 5 dias depois. Benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe e, ao mesmo tempo que auscultavam o pequenino, benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe, ao mesmo tempo que auscultavam o pequenino. Misturavam-se ali, na mansão cercada de flores, o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. A fazendeira chorava e ria. Amâncio meditava tocado de emoções e ideias renovadoras. Ernesto e Evelina, em preces de jubilosa gratidão perante a misericórdia da providência, notavam surpresos que tanto para Mariana, no esquife, quanto para Desidério, no berço, enviava a Deus a bênção de novo dia. À noite, pequena carruagem voadora, em forma de estrela irisada, depunha Fantine e a companheira na cidade que lhes servia de residência. Aí chegados, demandaram o Instituto de Proteção Espiritual, em cujas dependências almas carinhosas e amigas atiravam-lhe flores. Lampadários inflamados de luz policrômica cercavam todos os edifícios, assinalando-lhes os filigramas de arquitetura e jorros de beleza. A casa festejava os 2 obreiros que haviam sabido vencer, com devotamento e humildade, os tropeços iniciais do levantamento de bem-aventurado futuro. Rodeado de assessores, Ribas saudou-os no limiar e, tomando-os nos braços, como filhos queridos, ergueu os olhos para o alto e rogou comovidamente: Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje um ao outro em sublime união. Ilumina-lhes cada vez mais os anseios transfigurados para o teu reino, através da abnegação com que souberam esquecer dificuldades
dificuldades e agravos, para se deterem tão somente no auxílio aos companheiros de caminhada. Ainda mesmo quando esses companheiros lhes apunhalassem os corações. Ensina-lhes, ó mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extinguam nas fontes da tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de ti, aos clarões do amor eterno. Silenciou o instrutor, enquanto Ernesto contemplava o rosto da companheira marejado de lágrimas. Do alto, choviam pequeninas grinaldas azuis, lembrando safiras que se eterizassem radiosas, propiciando ao casal venturoso a certeza de que os planos superiores lhe endossavam os compromissos e, de ângulos ocultos da paisagem, vinham melodias de ternura, enoldurando palavras de confiança, em que a sabedoria do universo confirmava a perpetualidade da misericórdia de Deus na vida que, em toda parte, continua sempre mais bela, plena de grandeza, a santificar-se pelo trabalho e a inundar-se de luz. Acabou. Esse acabou, então, esse é o último livro da coleção André Luiz, livro 13. E a vida continua, que tem filme que vocês podem assistir, pelo filme, e a vida continua. Né? Lembrando que, quando encarnado, o Hernani Fantini tinha 60, 70 anos, encarnou com a mesma doença da Evelina, que tinha uns 30 anos. Né? Mas, lá na espiritualidade, o Hernani começou a ficar mais jovem e a Evelina começou a ficar mais velha. E uma coisa linda que aparece nesse E a Vida Continua. Porque eles se casaram na espiritualidade. Ela era casada com o Caio. Né? E ele era casada com a Elisa. Mas tanto a Elisa como o Caio tiveram outras relações. Eles ficaram livres, porque, lógico, que em outras vidas anteriores não aparece no livro, deviam ter alguma ligação. Então, isso foi só para ter uma ideia do que é esse nosso grupo de estudos. Como é que a gente funciona. A gente vai ler cada um desses livros em detalhe, porque são informações extremamente preciosas. Vamos lá. Aula 1, nosso lar. As aparências enganam. Né? Quem ia dizer que aquela manjedora humilde ia receber nada mais, nada menos do que o nosso Mestre Jesus? A verdade revela-se na luz interior. Nem toda luz é o que parece. A verdade revela-se no silêncio da oração. A verdade está além da forma. Enquanto eu perdoo, eu me liberto. Enquanto eu amo, eu me curo. Maria Madalena. O que vemos não é o que é. A verdade é além do olhar. O espírita não julga. O espírita compreende. Justiça é a lei do homem. Amor é a lei de Deus. Quem diria que Saulo, que apedrejou Estevão, ia virar Paulo? Toda queda é um chamado do céu. Esse simbolismo, Saulo, Paulo, fala da queda do ego e o nascimento da consciência. Quando André Luiz não diz quem é, ele não está no ego. Qual a importância do nome? A queda de Saulo no caminho de Damasco é um dos grandes mitos de morte simbólica do ego. Saulo não cai apenas do cavalo, ele cai da sua identidade.
é a queda do fanático, o colapso da certeza, o encontro da luz que cega, a irrupção do céu. Jungianamente falando, é o confronto com o arquétipo da sombra, ocasionando a irrupção do céu. Esse é o projeto André Luiz, supervisionado pelo Emmanuel, que foi o Públio Lentulus nos tempos do Cristo. A gente vai falar mais sobre ele, porque em todo o livro da coleção André Luiz, todos eles, tem o prefácio feito pelo Emmanuel. A gente vai ler cada prefácio. São preciosos. Né? E, junto com essa equipe, né, surge, então, o projeto André Luiz, do qual nós fazemos parte. Cada um de vocês vai fazer parte desse projeto André Luiz. Essa aqui é Nosso Lar. É o primeiro livro. O primeiro livro é Nosso Lar. E o que é Nosso Lar? Ele explica para onde nós vamos depois que morremos. Então, o tema central desse livro é a vida após a morte. É a descrição da colônia espiritual Nosso Lar, uma organização no plano espiritual, fala do sofrimento pós-desencarne e do processo de adaptação do espírito. Em toda obra tem sempre um mentor. Em Nosso Lar é o Lísias, que é um enfermeiro que vai cuidar do André Luiz, e o Clarencio, que é um ministro, um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. O Lísias vai atuar como um guia do André Luiz, inicialmente na colônia. O Clarencio é quem que resgata o André Luiz por oração, intervenção da mãe do André Luiz, que é um espírito que habita os planos superiores. E o Clarencio vai ser também um mentor do André Luiz nesse processo. E vai dizer, agora você não... Ele, quando morre, como todo mundo, ele quer ver a família. O Clarencio ainda não está preparado. Ele que vai dizer quando é que ele vai estar preparado para ver a família. Vai acontecer no fim do primeiro livro, Nosso Lar. O segundo livro é Os Mensageiros. Esse livro é sobre o desencarne. O tema central é a desencarnação e missão espiritual. Nesse livro, nós vamos estudar os processos de retorno ao plano espiritual e das tarefas dos espíritos que auxiliam os encarnados. Quem é o mentor? É o Aniceto. O Aniceto é quem vai conduzir o André Luiz nas tarefas de auxílio aos encarnados. Nesse livro, ele enfatiza disciplina, vigilância mental e responsabilidade mediúnica. O terceiro livro, Missionários da Luz, que é muito considerado um dos 10 livros mais importantes dos livros espíritas, o tema é reencarnação. E também fala de mediunidade. Como é que acontece o planejamento reencarnatório, como é que se dá a formação do corpo espiritual, obsessão, tipo de sessões mediúnicas de quadro. Olha só quanta informação a gente vai colher, né, graças a esse grupo fantástico. Nesse livro, o mentor é o Alexandre. Ele é responsável por explicar o processo, o planejamento reencarnatório, e também demonstra os mecanismos técnicos da mediunidade e da formação do corpo físico. Ele é do Ministério da Comunicação. O quarto livro chama-se Obreiros da Vida Eterna, e é sobre o trabalho do espírito. Vai falar sobre o processo de desencarne e como é que é esse acompanhamento técnico espiritual da morte física. Como é que é o amparo dos espíritos em transição. E aborda casos complexos. O mentor é o Jerônimo, que é o especialista em processo de desencarne.
orienta equipes de amparo a espírito em transição. São vários cases, né, que vai ser trazido nesse livro, de gente que vem ajudar no processo de desencarne. Jerônimo, do Ministério do Auxílio. Esse quinto livro, No Mundo Maior, eu tenho dupla formação, eu sou engenheiro de escola. Eu já fui convidado várias vezes para ajudar a interpretar esse livro, porque é psicologia espiritual, com base em Freud. Lembra? Um livro de 1950, né? Mas que já antecipa o trabalho do Jung. Né? Então, esse livro fala do funcionamento da mente, da memória profunda, processos obsessivos, influência mental e leis do pensamento. O Espiritismo, nós sabemos, descerra o véu que encobre os mistérios dos distúrbios psíquicos, apontando com bom senso as suas causas. Mais do que isso, ele ilumina e cura. Como em todo livro, tem um mentor, que é o Calderaro. É um instrutor em psicologia espiritual. E vai explicar, então, a memória profunda, a obsessão e a dinâmica mental. E ele é do Ministério do Esclarecimento, Calderaro. Esse livro é o que eu mais amo, chama-se Libertação. Libertação trata da obsessão complexa e vampirismo espiritual. O Gregório, um senhor das trevas, queria ser um papa, queria ser um cardeal. Como é que vamos resgatar, né, a alma desse homem? Por intercessão da mãe dele, o Gúbio, que é o mentor, junto com o André Luiz e uma equipe, vai nos levar às zonas espirituais inferiores, em cidades que existem no umbral inferior, muito parecidas com as nossas. Rio de Janeiro, com o Morro do Alemão, né? Favela. E vai nos ajudar a entender como é que funciona os mecanismos de desobsessão complexa. Final desse livrinho, né? O Gúbio atua como médium de materialização. Ele vai materializar a mãe do Gregório. Belíssimo esse livro. Para mim, um dos livros mais lindos que eu já li, chama-se Libertação. O 7º livro é Entre a Terra e o Céu, que trata do karma familiar e das relações afetivas. Fala de reencarnação em grupos familiares, que é o caso de A Vida Continua, né? Com a Evelina, que era casada com o Caio, o Fantini, que era casado com Elisa, o pai da Evelina, que era o Desidério, que depois se apaixona pela Elisa, o amante que se apaixona pela Brisa, enfim. Karma familiar e relações afetivas. Reencarnação em grupos familiares, laços kármicos e dramas emocionais. Desta história, recolhida por André Luiz Entre a Terra e o Céu, destacam-se os impositivos do respeito, que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante ao serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. O mentor é o próprio Clarencio, aquele ministro que resgatou André do umbral. Ele vai aparecer como supervisor dessas reencarnações familiares e vai enfatizar vínculos kármicos e afetivos. Quem é o Clarencio? É um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. Depois nós temos o livro 8, Nos Domínios da Mediunidade, que, como o nome está dizendo, estudos técnicos da mediunidade. Vai falar dos vários tipos de mediunidade, psicofonia, psicografia, vidência, sintonia vibratória e educação mediúnica. E aqui o mentor é o Aulus, que tem um aparelho psicoscópico que vai ajudar o André a ver o que acontece quando acontece psicofonia, psicografia, vidência e passe. Depois, tem esse livro, Ação e Reação, que é lei de causa e efeito, Ação e Reação, e que é uma homenagem. Esse livro foi publicado em 18 de abril de 1957.
é o primeiro centenário, né, do Livro dos Espíritos. Então, é uma homenagem, né, a esse livro, que vai tratar do karma individual e coletivo, dos reajustes espirituais e mecanismos da justiça divina. Depois, nesse livro, o mentor é o Silas, que é um especialista da lei de causa e efeito e demonstra processo de reajuste espiritual. O Ministério do Auxílio também. Aí vem os dois livros mais difíceis, né, para a gente estudar, né, que é quando entra o Valdo Vieira. Né? O primeiro deles é Evolução dos Mundos, mas aí a nossa irmãzinha Teca, né, Teca, trouxe um guia para entender a Evolução dos Mundos maravilhosa, que a gente vai usar. Teca Filizola, lá da Filadélfia. Né? Então, vai tratar da evolução biológica e espiritual. A integração entre ciência e espiritismo, do princípio inteligente, do perispírito e do corpo físico. E aqui não tem um mentor, tá? Não tem um mentor como tinha nos outros. Então, o outro livro, também com o Valdo Vieira, é Mecanismos da Mediunidade. Também é um livro extremamente complexo, tá? Das ondas mentais, fluidos, sintonia, vibratória, analogia, quantidade e magnetismo. Né? O barato desses dois livros é que eles são recebidos numa semana em Pedro Leopoldo, com Chico Xavier, um capítulo ímpar, e o capítulo par, recebido na semana seguinte pelo Valdo Vieira em Uberaba. E é impressionante, porque, embora os dois médiuns sejam diferentes, né, são dois médiuns absurdos, dois médiuns fantásticos, você não sente quem é quem. Se não avisar, você não sabe quem é o Chico e quem é o Valdo. Né? É mais um testemunho, né, do prodígio que são esses dois médiuns. Ainda com o Valdo Vieira, agora os dois estão, tanto o Chico como o Valdo, estão lá em Uberaba. É Sexo de Chico, que trabalha com sexualidade e responsabilidade espiritual. E é impressionante como esse livro é atual. Gente, nós estamos em 1960, né? Imagina, né? Naquele tempo que matava a ilegítima defesa da honra. Naquele tempo não se admitia discussões de gênero. Né? É impressionante como esse livro é atual. A gente vai ver. Né? E como o André Luiz trabalha isso com uma inteligência. Ele e o Valdo Vieira, nos dois casos. Né? E, finalmente, o último livro da série é O E a Vida Continua. A gente teve o gostinho agora. A maioria desses livros, eles todos estão virando filme. Mensageiros, Nosso Lar, E a Vida Continua. Né? E a tendência é que todos vão virar filme. Eu vou sugerir que vocês assistam o filme. Né? E a quantidade de informação, gente, é absurda. Né? A gente pode organizar, né? Organizar a coleção André Luiz, né? Em 5 grandes eixos. Num eixo tem Vida Após a Morte, Nosso Lar, Os Mensageiros. Um outro eixo cuida de reencarnação e karma, Missionários da Luz, Ação e Reação, Entre a Terra e o Céu. Mediunidade, os domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, evolução espiritual e biológica, evolução dos mundos, sexo e destino, né? E a psicologia espiritual, no mundo maior e libertação. Né? E se você fizer uma leitura, né, você vê uma sequência, uma progressão do arquétipo do curador, arquétipo do sábio, do guardião, do alquimista, o psicopompo, aquele que une, né, as esferas. Hermes é um psicopompo. Quando Zeus quer falar com Poseidon no mar, manda Hermes. Quando quer falar com Hades, manda Hermes. Então, quem faz essa ligação da terra e o céu é o psicopompo. Analista, guerreiro, mensageiro, juiz. Né? E é um processo de individuação, morte do ego, cura, instrução, confronto com a soma, integração moral e ampliação do céu. Numa leitura psicológica profunda, Lísias vai falar da cura do trauma inicial. O Aniceto, da estrutura ética. O Alexandre, da reconstrução arquetípica. O Jerônimo, da dissolução e do apego ao ego. O Calderaro, ampliação da consciência. O Gubbio, confronto com a sombra coletiva. Alvo, integração simbólica. Jaêncio, né? Todos eles vão trazer uma mensagem para a gente interessante. Né? Lírios, infinita. Gente, deixa eu sair daqui agora, né? Fechar isso aqui.
Vou fechar isso aqui. Tá? Vou fechar isso aqui. Gente, hoje foi assim a primeira aula, tá? Mas a ideia é que você viu que o Cláudio leu um pedacinho, então a gente vai dividir para vocês poderem ler cada um pedacinho, e a gente vai poder levantar a mão, né? E fazer perguntas e conversar. Hoje eu quis só trazer essa visão geral. Né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade para colocar alguma coisa agora. Bom, bom, querido. Gente, então eu vou pedir, então, a Teca está aí ainda ou não? Olha, eu só queria dar os parabéns pela revisão do material, que tão lindas as ilustrações. Bem esclarecedores ali o resumo. Parabéns. Eu quis apresentar a visão geral da obra para dar o gostinho, né? Cada livro desse, meu Deus, uma preciosidade. E vocês vão ver também, por exemplo, tem o André Luiz, no estilo dele, ele usa palavras dificílimas. Então, por exemplo, vocês vão ver poalha. Olha, eu, quando recebo o André Luiz, o que eu faço? Se ele fala poalha, eu escrevo o quê? Toalha. Eu tenho que ser um médium como Chico Xavier, um médium como o Valdo Vieira, para poder registrar exatamente a maneira do André Luiz falar. Quer dizer, o médium que recebe o André Luiz também, dependendo da qualidade dele, muda, afeta a mensagem. Né? Então, o André Luiz do Chico, o André Luiz do Valdo, são perfeitos. O Valdo, por exemplo, tem tese, doutorado, falando da mediunidade dele do Honoré Balzac. Perfeição da obra. Pergunta, gente. Então, ó, são 21h10, 21h10. Depois a gente vai gravar isso aí, né? Vamos passar para o YouTube. Teca, você quer fazer a prece para a gente, Teca? Ainda estou com a voz, não está muito boa, não. Alguém. Adriana, que voltou agora. Quer fazer, Adriana? A prece? Uma prece? Posso fazer? Vocês me ouvem bem? Eu estou usando o celular. Bem. Então tá, vamos lá. Vamos lá então, gente. Agradecendo então a equipe espiritual de André Luiz, que nos autoriza a iniciar mais essa jornada, autorizando também os novos a entrarem nesse grupo de estudos, que já se reuniu em algum tempo e agora se reencontra. Agradecendo ao professor pela disponibilidade, os administradores da casa, do grupo. E assim, então, a gente vai se conectando com essa equipe que vai seguir com a gente o ano inteiro, nos protegendo, nos incluindo sobre aquilo que ainda precisamos melhorar. Esse é o objetivo do estudo. Agradecemos a oportunidade de cada dia nos seguirmos mais os passos que Jesus deixou. A mensagem dele de amor, compreensão, superação das dificuldades e melhoria de cada espírito, cada consciência. Que todas elas sejam unidas nesse grupo de entendimento e para a prática do bem. Que assim seja. Meus irmãos, 9h12, né? A gente sempre, dentro dos grupos espíritas, respeita o horário. O horário é uma coisa fundamental. Né? Você imagina a quantidade de entidades que estão aqui também prestando apoio para a gente. Respeito a elas, a gente respeita também esse horário. Né? Eu vou parar de gravar agora, tá? Um beijo bem grande no coração de vocês. Vou parar de gravar aqui, tá? Parei de gravar, não? Ah, não. Ainda está gravando.